Segundo o dicionário, o romance é uma prosa mais ou menos longa na qual se narram fatos imaginários, às vezes inspirados em histórias reais, cujo centro de interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes ou tipos psicológicos e ainda na crítica social. O romance se caracteriza por ser uma narrativa longa com muitos personagens, espaço variado, tempo ilimitado, vários conflitos e um enredo complexo. Em parte considerável dos romances, o enredo é narrado em primeira pessoa, pelo próprio personagem principal, de modo que a obra quase parece uma autobiografia. A obra Dom Quixote de la Mancha, do espanhol Miguel Cervantes, é apontada como precursora do romance moderno. No Brasil, os principais autores são Machado de Assis, Jorge Amado e Graciliano Ramos. A estrutura desse tipo de narrativa é complexa, já que não acomoda apenas um núcleo, mas várias tramas que se desencadeiam durante a narração da história principal em uma sequência temporal. É uma narrativa de fácil compreensão e temas corriqueiros, como, por exemplo, envolvimentos sentimentais, dificuldades econômicas e sociais e outros temas. Talvez o fator mais importante seja a busca da verossimilhança por parte dos autores, ou seja, a semelhança com a verdade. Os personagens, mesmo fictícios e vivendo situações inventadas, estão em um contexto histórico e as circunstâncias são reais, dando uma noção de realidade para o leitor. O autor fornece uma sólida, consistente descrição dos múltiplos aspectos da existência humana. O tempo é um elemento essencial à narrativa ficcional. Ele colabora para que o leitor crie em sua mente a situação ficcional. O tempo pode ser cronológico, psicológico e histórico. Tempo cronológico ocorre quando os fatos são narrados na ordem que acontece e quando é possível medir a passagem do tempo cronologicamente. Já o tempo psicológico é identificado tanto para o leitor quanto para o narrador por se tratar de um mundo interior, da memória do estado do espírito da personagem. Por sua vez, o tempo histórico ocorre quando há a associação entre o tempo dos fatos narrados no texto e os da história da humanidade. Espaço é o elemento que colabora com a ambientação, com o clima, com a atmosfera em que os fatos se desenrolam. Há nas narrativas ficcionais dois tipos de espaço: o espaço físico e o psicológico. O espaço físico é o lugar onde se passam as narrações, ou seja, o ambiente exterior onde o conflito se desenrola e deve ser coerente com o enredo. O espaço psicológico é delimitado por meio de um ambiente interior, pois representa as experiências vividas pela personagem, suas angústias e os motivos de seu comportamento. Personagens são seres fictícios responsáveis pelas ações e conflitos do enredo. O desempenho de uma personagem no romance permite-nos criar, pelo menos, 3 classificações: protagonistas, antagonistas e personagens secundárias. O romance, o conto e a novela, apesar de serem termos distintos, possuem algumas características semelhantes que podem confundir o leitor. O conto é um texto curto e que não apresenta muitos personagens. Geralmente, acontecem em tempo curto e gira em torno de apenas uma história. A novela é uma narrativa mais extensa que o conto, mas também não apresenta muitos personagens e gira em torno de apenas um conflito. Pode ser confundida tanto com um conto quanto como um romance, já que possui características dos dois gêneros. Muitos autores, por sua vez, consideram a novela como sendo romance.
O romance, por sua vez, é uma obra mais extensa que apresenta diversos personagens, além de ter vários conflitos apresentados de uma só vez. O romance no Brasil. Foi no século XIX que o romance sofreu seu maior impulso em resposta ao gosto de um público crescentemente burguês, cada vez mais alfabetizado e majoritariamente feminino, que apreciava a fruição das experiências sentimentais, individuais e dos quadros realistas dos costumes da época.